Eu queria chamar a Sônia Conde, ela é uma diaconisa da igreja, ela no dia 31 foi internada, muito mal, entrou em coma. E nós oramos dia 31 por ela, e eu fui visitá-la ontem, e quando eu cheguei na UTI, falei com ela, ela olhou para mim, quis conversar, não conseguiu, né? E nós conversamos um pouquinho com ela, falamos com ela, e ela com os olhos abertos, olhando para nós, oramos, e a igreja também orou dia 31, e hoje a Geisla, a filha, mandou, não sei se a Geisla está aí, mas a Geisla mandou um aviso para mim que ela saiu do coma, e provavelmente vai para o quarto amanhã, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Falei para ela, olhando para mim assim, falei, luta aí, guerreira, não chegou a tua hora não. E ela provavelmente vai para o quarto amanhã. Eu queria chamar aqui a Janaína também. Janaína tem um testemunho para contar. Vem cá, Janaína. Boa noite, irmãos. Eu vou começar dando meu testemunho com uma conversa que eu tive com Deus. Que eu converso, não sei vocês, eu falo como se fosse uma pessoa mesmo. E antes do Natal, um pai bateu o carro vindo de Ribeirão, perdeu sua filha. E nós conhecíamos. Depois, antes do Ano Novo, 2 jovens vindo de Monte Azul, bateram o carro, faleceram. Nós conhecíamos também a família. E isso nos chocou muito. E eu conversando com Deus, falei, Deus, tenha misericórdia. Que dor terrível, o filho morrer no acidente. Não tem palavras para medir. E Deus falou para mim, o meu filho não foi acidente. Eu dei em sacrifício por vocês. E aí, diante de tanto amor, eu me calei. E dia 1º, nós passar aqui, né, no Réveillon, louvando e agradecendo a Deus. E dia 1º saímos para almoçar. Ao chegar, meu filho mais novo tem 2 anos e 8 meses. Eu troquei a roupa dele para ficar mais à vontade e dei leite. Depois eu passei perto do quarto, vi ele lá e eu não resisti. Fui lá beijá-lo. Ele falou, mamãe, também quero te beijar. Aí eu falei, então mamãe vai deitar, né? Porque ele estava deitado, eu deitei. Na hora que ele foi se levantar, não sei se ele não fez tanta força necessária. Ao invés dele vir a mim, ele caiu de costas numa porta de vidro. O vidro não é temperado. Quando olhei aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi aclamar ao Senhor. Falei, meu Deus, porque eu olhava para ele, estava assim os cacos de vidro. E a parte de trás, na hora eu falei, cortou tudo ele, entrou nele, eu não sabia o que pensar, tirei ele rapidamente daquele ambiente. E minha reação foi pôr a mão bem forte aqui na nuca dele, para pressionar o sangue, né? Falei, vou pressionar os machucados para não sangrar muito. E abracei ele forte, falei, filho, está tudo bem, eu falava para ele. E eu vi muitos cacos, assim, de vidro grudado nele. Falei, mamãe, precisa te dar um banho. Na hora que eu tirei a blusa dele, eu tinha cabelo grudado, porque o vidro cortou como se fosse tesoura. Ele não tinha um arranhão. Ele não tinha, gente, um arranhão, não tinha. E ele triste, chorando, eu levantei o queixinho dele e falei, filho, olha para a mamãe. Deus é bom. Falei, Senhor, obrigado, porque tua mão está sobre os meus filhos. Aleluia, glória a Deus. Fala para o teu irmão, fala, só está começando o ano. Tem muito milagre de Deus pela frente ainda, né, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Melhor dizendo, o mesmo escritor Jeremias, mas no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Está ouvindo bem? Ok. Nós estamos cantando aquele primeiro cântico. Ele é fiel dia após dia. Interessante que a nossa vida é um ciclo. E todo fim de ano termina um ciclo e começa um novo ciclo.
Portanto, é necessário estar atento para entender o que Deus quer começar ou recomeçar na sua vida. Recomeço ou começo nos lembra e nos traz esperanças de que coisas melhores estão por vir. Fala para o teu irmão, fala, atenção. Pode começar hoje. Interessante que Jeremias, ele diz assim no capítulo 3, versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do amargo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Querido Deus, Ele não... Todo fim de ano é tempo de nós fazermos uma análise da nossa vida, vemos o que conquistamos ou deixamos de conquistar, os erros que cometemos para não cometê-los de novo, aprendemos com eles, os acertos, para que possamos repetir esses acertos, né? Mas normalmente vem no coração um misto de sentimento de alegria pelas coisas conquistadas, mas ao mesmo tempo também, né, de frustração por aquilo que não aconteceu. O nosso ciclo termina de ano em ano, né? A gente se renova, se fortalece, entra com expectativa, com projetos novos para o ano novo. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Não é uma vez por ano, é todo amanhecer. Quando você acorda, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Quando pode dar glória a Deus por isso? Você está vivo pela misericórdia de Deus. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Você vai conquistar coisas grandes esse ano pela misericórdia de Deus. Você vai se aprofundar na presença de Deus e em conhecê-lo pela misericórdia dEle. Mas é necessário que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Não adianta você ficar recordando as coisas ruins, né? Não há acontecimento ruim na vida da Janaína e do Alexandre em 2015 que supere esse testemunho do livramento da morte de um filho. Meu irmão, um vidro que não é temperado, ele fica todo cheio de ponta. Aquilo é impossível você bater e aquele vidro quebrar se você não se machucar. Como pode uma criança cair de costas num vidro desse e não fazer um arranhão, irmãos? Isso é mão de Deus. É isso que vocês têm que recordar, que as misericórdias de Deus se renovaram sobre a vida do teu filho e sobre a vida de vocês e da família. Então, Jeremias, ele diz, olha, quando eu lembro das coisas que amargaram a minha vida, mas isso não me faz bem, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança é que as misericórdias, Deus é um Deus de misericórdia sobre a minha vida, se renova todo dia. Todo dia ao amanhecer, Deus, Ele olha para você, Ele cuida de você e você tem que estar consciente que Ele tem se sustentado, tem te fortalecido. E essa misericórdia que vai te manter de pé durante 2016. Amém, meu irmão? Diga assim, segura firme no Senhor, e Ele não te deixará jamais. E eu disse na passagem de ano, que esse seria um tempo, esse seria um ano onde, né, você iria alcançar coisas grandes no meio da crise. Enquanto o mundo está falando em crise, o Brasil especificamente falando que 2016 vai ser mais difícil do que 2015, vírgula. Para você não, para nós não. Há uma misericórdia sendo renovada todos os dias sobre a igreja. E eu já falei isso 31, vou falar de novo. Eu vou liberar a palavra de Gênesis 26 sobre a tua vida. Isaac semeou na terra seca, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E esse ano 2016, Deus vai abrir as portas. Vai abrir as portas sobre a tua vida. E você vai ter muito testemunho para contar. Mas Deus não está só preocupado em te abençoar financeiramente, profissionalmente. Não, isso vai acontecer. Mas mais do que isso, Deus está preocupado com que você se aproxime dEle, se aprofunde nele. Se lembre que Ele é um Deus de misericórdia. E Deus com certeza vai te levar a um nível de profundidade, de conhecimento, de revelação na palavra, como nunca você teve.
Hoje eu estava fazendo minha devocional pela manhã, Deus estava ministrando isso no meu coração, que é tempo de você se aprofundar na minha presença, é tempo de você me conhecer mais. Quanto mais você conhece Deus, mais a tua vida é transformada, mais o teu caráter muda, mais a tua vida depende dEle, começa a depender dEle. Não é do teu jeito, mas é do jeito dEle. Não é a porta que você quer que abra, mas é a porta que Ele vai abrir. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Interessante que alguns homens foram marcados por Deus e ficaram atentos a essa manifestação de Deus. Ora, se a misericórdia de Deus se renova toda manhã, eu e você precisamos estar atentos, porque Deus não faz um milagre na vida de um e não faz no outro, não. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia, e essa misericórdia se manifesta na vida de todos. É que alguns percebem e glorificam Deus como testemunho como esse, mas outros não. E alguns homens que foram chamados a entrar num novo nível espiritual, a se aprofundar mais naquilo que Deus o chamou a fazer. Lá em Gênesis capítulo 12, eu vou citar só os textos por causa do tempo. Em Gênesis capítulo 12, um homem chamado Abraão, que tinha a sua família, uma família idólatra. De repente, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Você imagina, Deus chama Abraão a sair daquele momento que ele estava vivendo, de conforto, de comodidade, de proteção da família, para se tornar o pai da fé. E no início desse ano, Deus está nos chamando como igreja a sairmos da nossa zona de conforto e darmos um passo, subirmos um nível na questão da nossa fé, meu irmão. A nossa fé não pode ser uma fé baseada em fatos, em acontecimentos naturais. Não é a fé para a salvação, Deus vai encher bebedouro com essa fé da salvação para que as pessoas o conheçam, mas Deus quer te levar e quer me levar a uma fé sobrenatural de milagres, como esse aí, de uma criança ser livre de um acidente como esse. Isso é milagre de Deus, irmãos. Isso é manifestação da misericórdia de Deus na vida das pessoas. E Deus chama Abraão, Abraão sai daquele lugar, Abraão não questiona, porque Abraão estava sensível à voz de Deus, e o Senhor nos chama nessa noite, a começar agora a você estar sensível ao que Ele chama você a fazer, ou a alcançar nele. Não adianta você viver simplesmente na dimensão da fé da salvação, eu vou morar no céu um dia e pronto. Não, meu irmão. Quantos aqui já aceitaram Jesus na sua vida? Você vai morar no céu. Isso é bíblico. A Bíblia nos garante isso. Mas a fé que Deus quer gerar em você e em mim é aquela fé que te leva a ver o sobrenatural. É a fé que te leva a ver o impossível acontecer. É a fé que foge da matemática humana. É a fé que te leva, a não se guiar pelos noticiários, pelos telejornais, pelas revistas, pelas as notícias na mídia. Mas aquela fé que te leva a crer que mesmo que o mundo esteja em crise, eu estou em Cristo e isso vai fazer a diferença na minha vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Abraão entende isso e ele não questiona. Abraão, se ele quisesse ficar na terra dele, na parentela dele, Deus o havia chamado. Ele poderia viver uma vida comum, crendo em Deus. Mas a partir daquele momento ele entende que Deus estava tirando ele daquela zona de conforto e levando ele a um nível maior, numa dimensão de fé, que levava ele a caminhar sem ver nada, mas crendo que Deus estava dirigindo, e por isso ele se tornou pai de uma grande nação. E pela descendência de Abraão veio Jesus Cristo, que atingiu você. A Bíblia diz que nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Fala para o teu irmão, porque um homem respondeu a Deus, a salvação chegou até você. Que coisa, né, irmãos? Aquele homem se torna o botão de start de Deus naquele momento, para
a promessa da salvação através de Jesus se alcançar a mim e a você. Então eu declaro no nome de Jesus, que em 2016 Deus vai despertar você a entrar numa nova dimensão de fé, onde você não vai depender da palavra, da oração do pastor somente. Você pode chamar e nós vamos com certeza orar por você, mas a mesma fé que leva a oração de um pastor a fazer alguma coisa na tua vida, a oração sua também pode levar. O Deus é o mesmo. Não fique dependendo da fé de alguém. Deus quer desenvolver em você, amadurecer essa fé e levar você a ter a fé de Deus. Quando Jesus diz assim para os discípulos: se tiveres a fé de Deus, dirás a este monte, sai daqui, lança-te no mar, e isso vai acontecer. Aquela fé não é uma fé natural, não é a fé da salvação, é a fé de Deus, é a fé que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Amém, queridos? Eu gosto quando as pessoas vão me contar o testemunho lá no escritório da igreja. Porque às vezes a pessoa vai lá, conta o problema, a gente ora, ela vai e não volta mais. A gente fica aquele problema no coração. E a pessoa é abençoada e não conta a bênção. E é muito bom quando alguém vai nos procurar dizendo: pastor, eu vim aqui contar, eu vim trazer o problema, igual eu vim trazer a solução. Deus me abençoou e abriu as portas. E quando aquilo acontece, a pessoa ela tem a sua fé fortalecida. E ela começa a crer que tudo é possível. E eu creio, meu irmão, no nome de Jesus, se você estiver atento, e você tem que estar atento, porque alguns vão crescer na fé, aqueles que estiverem sensíveis como Abraão para ouvir o chamado do Senhor, para entrar numa dimensão maior de fé. Outros, se não estiverem atentos, vão continuar naquela fé medíocre, mediana, de só, toma lá, dá cá, me dá. É o filho enfiando a mão no bolso do pai, pedindo. Sabe qual que é uma das grandes razões das pessoas abandonarem a fé, abandonarem a igreja de maneira geral no Brasil? É por não receber uma bênção alcançada, uma bênção pedida, buscada. Ela ora, e quando Deus não dá, como uma criança mimada, ela sai emburrada e diz: não quero mais, não quero saber, estou de mal de Deus, e abandona a fé, justamente porque não teve suprido. E é interessante, como que as pessoas são movidas pelo que veem. Vamos colocar aqui uma bacia com água. E nós vamos jogar água sobre os irmãos. E quando a água pegar em você, você vai ser abençoado financeiramente. Ah, meu irmão, tem gente que vai pular dentro da bacia. Porque as pessoas precisam de elementos materiais para liberar sua fé. Essa fé eu não quero, irmãos. Eu quero uma fé maior, a fé de Deus, que não precisa de elemento, e eu creio. Lá em Romanos a Bíblia diz que Abraão, crendo contra a esperança, com quase 100 anos, com 99 anos de idade, ele dava glória a Deus, crendo que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. E sabe como que ele dava glória a Deus? As pessoas questionavam ele: e aí, Abraão, cadê a promessa? Faz 25 anos que Deus te prometeu um filho, cadê teu filho? Sabe o que Abraão fazia? Ó céu, ó vida, deixa eu procurar meus pastores para orar por mim, porque não está acontecendo, está demorando. Não, meu irmão, cadê o filho? Glória a Deus! Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele chama a existência aquilo que não existe. E cada questionamento da fé, mais a fé de Abraão crescia. E o filho nasceu no tempo oportuno. Diga assim: Deus tem tempo para todas as coisas. Você precisa crer. Você precisa crescer na fé. Deus nos desafia nesse início de ano a deixarmos de ser meninos na fé, agitados por todo o vento de doutrina, irmãos. Oferece um negócio ali, a pessoa vai todo mundo para lá. Oferece um negócio lá, todo mundo para lá, buscando receber alguma coisa de Deus. Para com isso, meu irmão. Entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e busca o teu pai. E o teu pai, que vê tudo em secreto, te recompensará. Esse é o nível de fé que Deus quer nos levar como igreja. Amém, meu irmão? Coloca a mão nas coisas, ora e abençoa. Foi
que eu falei para a Sônia ontem. Eu falei, Sônia, você não vai morrer, guerreira. Fica firme aí, luta. Deus tem um propósito na tua vida. Deus chama Abraão, mas Deus não chama Abraão simplesmente para abençoá-lo financeiramente. Isso aí, meu irmão, é coisa pequena, é café pequeno. Deus chamou Abraão a experimentar um nível maior de fé, de olhar, de sair sem saber que terra ia, mas confiante que Deus estava cuidando dele e que Deus ia fazer algo novo na vida dele, como fez. O problema não é a ação de Deus, o problema é que as pessoas estão tão envolvidas pelas notícias e pelas necessidades materiais que esquecem que a nossa vida cristã vai além daquilo que é material. Abraão, Deus o chamou para torná-lo o pai da fé. Ele ouviu, entendeu, aceitou e respondeu a esse chamado. Diga assim, era um novo nível de fé. Quantos creem que Deus está te chamando esses dias para entrar no novo nível de fé? Pastor, eu orei. E aí o que aconteceu? Deus fez. Que bom. Glória a Deus. Porque senão você vai ficar sempre dependendo da oração de alguém. Devemos orar uns pelos outros, com certeza. Temos que sempre orar uns pelos outros. E é bom você procurar alguém para orar junto com você no momento da dificuldade. Mas saiba de uma coisa, Deus quer te levar a um novo nível de fé. Envolver você com um mover sobrenatural. Onde você ora e crê. Como a Janaína falou, eu falo com Deus como eu estou falando com vocês aqui. Crendo que Deus está te ouvindo e Ele vai fazer. Diga assim, Deus nos chamou a entrar num novo nível de fé. Agora só depende de você, meu irmão. Só depende de você. Um outro exemplo na Bíblia, está lá em Êxodo capítulo 3, um homem chamado Moisés, tem passado aí, né, na televisão, sobre os 10 mandamentos. Eu não assisti, mas né, tem sido muito falado esse filme aí. Vai passar nos cinemas agora. Moisés, lá em Êxodo capítulo 3. Se você vê a vida de Moisés, Deus cuidou de Moisés desde o nascimento. Havia um decreto de Faraó de matar todos os meninos que nascessem nos hebreus, no meio dos hebreus, porque o povo hebreu estava se multiplicando, era um povo escravo, mas estava se multiplicando e havia um medo no coração de Faraó que o povo crescesse tanto que subjugasse o Egito. Manda matar todos os meninos, as meninas deixam nascer e os meninos matem. Mas as parteiras deixavam os meninos nascer. E quando questionavam ainda mentiam, diziam o seguinte, olha, mas é que as mulheres hebreias são tão fortes que quando eu chego já nasceu o menino. Joquebede, a mãe de Moisés, quando nasce Moisés, e ela não conseguiu mais esconder o menino, então ela faz lá um cestinho de junco, calafeta o cestinho, coloca o menino no cestinho, Moisés, e coloca no rio Nilo. Empurra o cestinho e fica olhando. Você teria coragem de fazer isso, irmãos? Deixar um menino para morrer pelos soldados do faraó, ou colocá-lo no rio num cestinho e empurrar sem saber o que ia acontecer? Mas Joquebede sabia que o Deus dos hebreus era o Deus que amava e cuidava deles. Que eles estavam passando por um momento de aflição, mas no tempo oportuno Deus iria levantar alguém para libertá-los. Mal sabia ela que esse alguém era aquele bebê que estava no cesto. E Deus conduz, a partir do momento que você coloca aquilo que você necessita, aquilo que você ama, no rio Nilo, coloca nas mãos de Deus conduzir, Deus vai conduzir, meu irmão. E conduz até as mãos da filha de Faraó. E ela pega aquele bebê, deve ser um bebê dos hebreus. E achou ele tão bonitinho, começou a cuidar dele. E disse, olha, mas nós precisamos amamentá-lo. E ordena, vai lá no meio das mulheres hebreias, pega uma mulher lá, para amamentá-lo. E Deus governa tanta história que vai lá, justamente na casa de Joquebede, a mãe de Moisés. Deus vai lá e devolve Moisés para a mãe e diz, agora você cuida debaixo da proteção do Egito agora. E ela cresce. E ela amamenta e Moisés cresce, cuidado pela própria mãe. E com 40 anos, Moisés, ele comete um assassinato
na justiça própria dele, ele vê um egípcio espancando um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio, enterra na areia. E com medo de ser descoberto, ele acaba fugindo. E por 40 anos ele casa com a filha de Jetro, e 40 anos ele cuida das ovelhas do sogro. E já com 80 anos, pelas montanhas com as ovelhas cuidando, ele vê uma sarça ardente, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E lá em Êxodo 3 diz que ele diz o seguinte: olha, eu vou me aproximar para ver que maravilha é essa. E quando ele se aproxima, ele ouve do meio da sarça uma voz, Deus dizendo: Moisés, Moisés, o meu povo está clamando a mim. O clamor do meu povo está subindo até o meu trono, o povo que está escravo aí. E você vai libertá-lo. Estou aqui resumindo. Então Deus chama Moisés a conduzir uma geração toda que estava escrava a alcançar uma terra chamada Canaã, uma promessa, uma terra que manava leite e mel. Moisés estava atento, ele quis se esquivar, mas ele acabou entendendo o projeto de Deus, mesmo olhando as suas dificuldades, ele aceitou. Deus usou Arão para ajudá-lo, e ele fez todas as maravilhas que você vê na Bíblia, que ele fez para tirar o povo do Egito, e Deus tira com mão forte o povo do Egito. Sabe por quê? Porque um homem resolveu ouvir e atender um chamado de Deus. E existe uma geração que está aí perdida, e Deus está chamando os Moisés do século 21, ei, se levante, é tempo de você colocar um povo que está cativo em liberdade. Há familiares teus e meus, amigos meus que ainda estão cativos, presos, pessoas que estão morrendo sem Jesus. Fala para o teu irmão, fala: ei Moisés, acorda, tira os teus olhos das tuas necessidades, volta os teus olhos para Deus, entenda o que Deus te chamou a fazer. Ele te deu unção, Ele te capacitou para dar vista ao cego, para colocar em liberdade aquele que está preso, para dizer para as pessoas: Jesus te ama, Jesus se importa com você, você não é mais um, há um plano de Deus para a tua vida. Então fique atento ao início desse ano, é tempo de você renovar as suas esperanças, é tempo de você rever algumas coisas da tua vida, é tempo de você renovar o teu compromisso com Deus. Quantos anos nós começamos o ano? Esse ano eu vou buscar Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou fazer isso. Chega no final do ano, não fez nada, irmãos. Fala para o teu irmão, fala: 2016 vai ser diferente. Se você ainda não começou a ler a Bíblia, comece hoje. Hoje tem tanto jeito de você ler a Bíblia, meu irmão. Você pode ler a sua Bíblia, você pode baixar essa Bíblia no celular, você pode ler no celular, você pode ouvi-la por um fone. Tem Bíblia falada, né? Em áudio, que você pode ouvir no carro, onde você estiver. Às vezes você viaja 3 horas de carro, você vai ter 3 horas ouvindo a palavra, você vai ouvir lá 3, 4, 5 livros da Bíblia. A nossa mente, ela vai sendo transformada. Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A tua mente é renovada pela palavra. Deita lá, meu irmão, fecha os olhos, põe um fone no momento que você tiver tempo lá, e vai ouvindo a palavra. Deixa ela entrar na tua mente, ela vai estar limpando a tua mente, ela vai estar movendo a sua mente, vai ficando cravado lá no teu espírito a palavra. Moisés foi chamado por Deus. Ei Moisés, Deus não salvou Moisés da morte de Faraó, colocando ele no cestinho no Nilo, depois fazendo ele voltar para a mãe amamentá-lo. Olha o milagre de Deus. Ele não salvou simplesmente para ser, né, o marido da filha de Jetro. Não. Você não tem um bom trabalho simplesmente porque, né, para alcançar sucesso financeiro. Você não é empresário simplesmente para alcançar sucesso financeiro. Deus não te deu uma família simplesmente para você ser feliz com a tua família. Existe um chamado maior do que esse. E Deus fala isso para Moisés: Moisés, há uma multidão, 600 mil homens, fora as mulheres e fora as crianças que estão escravos no Egito, e eu te levantei, cuidei de você desde bebê, para te fazer um libertador dessa geração. Fala para o teu irmão, fala: você é um libertador. Se levante. Deus sempre fala isso comigo: cuide das pessoas e eu cuido de você.
Seja uma bênção na vida das pessoas e deixe que eu te abençoo. E eu sei que quando Deus assume essa responsabilidade, Ele faz. Porque Deus, Ele tem um amor e um cuidado sobrenatural com a igreja. Agora Ele quer que esse amor e cuidado, né, se manifeste através de você na vida das pessoas. Diga assim: eu sou um libertador nessa geração. Amém, meu irmão? Posso fazer missões? Pode. Eu sou um missionário, você é um missionário. Sabe por quê? Porque você está em contato com pessoas todos os dias. E há pessoas que estão sempre precisando de uma palavra. Seja um missionário com os teus parentes, com os teus vizinhos, com os teus amigos, no trabalho, na faculdade, onde você estiver, seja um missionário. Fale do amor de Deus. Fala: vem cá, vou orar por você. Posso fazer uma oração por você? Ninguém recusa uma oração. Mas posso fazer uma oração por você? Claro, por favor. Ah, mas no meio da rua, pastor, dá vergonha. Que vergonha. Jesus morreu nu numa cruz, num monte chamado Caveira, meu irmão, num lugar, todo mundo olhando para ele nu na cruz, e ele não se envergonhou de morrer por você. Ore com as pessoas, fale de Jesus para ela. A unção de Moisés está sobre a tua vida. Você quer entrar num novo nível desse ano 2016? Faça como Abraão, entenda que Deus te chamou experimentar um novo nível de fé na tua vida. Abra a tua boca e eu encherei. Deus tem compromisso com aquilo que você fala, com aquilo que você ora. E Deus quer te levantar como Moisés, como um libertador. Diga ao meu povo que marche. E há tantas pessoas que estão aí, irmão, desorientadas, precisando que alguém diga para ela assim: Deus te ama. E Ele quer mudar a sua vida hoje. E pode falar que muda mesmo. Ah, pastor, se não acontecer é problema de Deus. O meu problema é crer e me colocar como instrumento de bênção na vida das pessoas. O problema de Deus é fazer, meu irmão. E Deus pode fazer o impossível acontecer. O que Ele precisa é encontrar fé na terra. E Jesus, Ele fala o seguinte: olha, quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Ele faz. Porque a fé do homem hoje está muito relacionada a ter as coisas. E essa fé, meu irmão, é uma fé que não cresce. Quando você tem, você fica feliz. Quando não tem, você abandona tudo. É uma fé que não te leva a crescer. Mas a fé de Deus é uma fé que te leva a caminhar, mesmo sem ver, simplesmente acreditando que teu Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, no tempo e da maneira dEle, no nome de Jesus. Fala assim: ei Moisés, levanta. Há uma multidão para ser liberta aí, através de você. Eu estava vindo hoje aqui, essa Avenida Centenário. Quando eu estava ali, no começo da lagoa, eu olhei para cá, eu vi esse tanto de carro, falei: meu Deus, esse é só o início, Senhor. Eu já estava preocupado: aonde eu vou pôr tanto carro, quando o Senhor trazer milhares de pessoas para cá? Fala para o teu irmão: nem que for para fazer estacionamento subterrâneo, mas que vai caber tudo aqui, vai. Ah, vai, em nome de Jesus. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus chama Abraão a entrar em um novo nível de fé, e se torna o pai da fé. Deus chama Moisés a levar o povo a uma promessa. Existe uma promessa de salvação para as pessoas. João Batista, lá em João capítulo 1, verso 23, quando pergunta para João Batista: quem é você? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus. João Batista estava atento, desde o nascimento dele, ele já foi crescendo, entendendo o chamado de Deus para a vida dele. João Batista veio preparar o caminho para o Salvador. Quem salva as pessoas não é você, meu irmão. Nós preparamos o coração, quem salva é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz pelo pecado da humanidade. Essa pessoa salvei ela. Não, você não salva ninguém. Você prepara o caminho. Diz: vem cá, que eu vou te mostrar alguém que pode salvar e mudar a sua vida. Faz como o André, leva a pessoa até Jesus e diz: Jesus está aí que eu vou buscar outra. João Batista: eu sou uma voz, eu não sou ninguém. E Deus nos chama nesses últimos tempos, nesse ano de 2016, a desafia você a ser uma voz que clama.
Há uma briga tão grande de pessoas querendo aparecer mais do que a outra. Líderes no Brasil e fora do Brasil querendo aparecer, querendo aparecer mais que o outro. É uma briga por poder, é uma briga por status, é uma briga por autoprojeção, meu irmão. E a gente vê um homem, o último profeta do Velho Testamento, chamado João Batista. Pergunta para ele, quem é você? Ele era o cara, irmão. Ele tinha uma igreja enorme na época. Havia tanta graça de Deus naquele homem. O homem era duro, era um profeta. Mas a Bíblia diz que ele se reunia no deserto. Já pensou? No deserto, no sol, 50 graus na cabeça, e o povo fervia. As pessoas iam de jumento, iam de camelo, iam a pé, iam se arrastando em maca, mas ia lá ouvir o homem. E sabe qual que era a pregação de João Batista? Venha cá, eu vou te vender um pedaço da cruz, aleluia. Sabe qual que era a pregação de João Batista? Seus pecadores, suas cobras venenosas, raça de víbora, arrependa-se. E as pessoas, como que eu faço para me batizar? E havia uma fila, João Batista batizando no Rio Jordão. O homem estava era o cara lá, ele estava no auge da mídia. Todo mundo sabia quem era João Batista. Era o cara. Só que quando alguém pergunta para ele, quem é você? Ele diz, eu. Ele não diz nem o nome dele, ele diz, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz aí, que as pessoas estão ouvindo, eu sou uma voz que vim trazer, vim preparar o caminho daquele que eu não sou digno nem desatar as sandálias dele. E João Batista era um homem tão abençoado, irmãos, que quando ele vê Jesus passando, ele diz assim, fala assim para todo mundo ali da igreja dele, está vendo aquele lá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa dele que eu vim a ele seguir. A igreja deixa João Batista e vai seguir Jesus. E João Batista fica sozinho, é preso e morre decapitado na prisão por Herodes. E quando ele estava sozinho, prestes a morrer, vem uma dúvida no coração dele, mas será que era ele mesmo? Aquele que eu vi, não é possível, será que eu me enganei? E ele manda uns discípulos perguntar. E ele preso, um discípulo de João Batista vai lá perguntar para Jesus. João manda te perguntar se és tu o Messias que haveria de vir. Jesus, diga para João que os cegos veem, que os paralíticos andam e que é chegado o reino do céu. E ele fala assim para os discípulos, dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Deus desperta a igreja nesse ano a se esconder atrás da cruz, para que Ele apareça. Quantos querem ter o dom da cura aqui? E quando você orar e alguém for curado, o que você vai fazer? Vamos fazer uma cruzada de milagres. Vamos pôr tua foto lá no cartaz. Vamos fazer uma cruzada de milagre. E o povo vai vir. Jesus curava as pessoas e saía pela porta do fundo. Cadê Jesus? Foi embora. Onde ele está? Já foi para outro povoado. Ele curava as pessoas e dizia o seguinte, não conte para ninguém. Virava as costas, a pessoa saía contando para a cidade inteira. Jesus me curou. Fala para o teu irmão, fala aí, João Batista, desperta, o Senhor está te chamando para mostrar o caminho da salvação para essa geração. Existe um Salvador. A salvação não está na igreja, a salvação não está em você, a salvação está nele. É Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que liberta, é Ele que faz o impossível. Prepara o caminho para o Senhor. Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo, até então Saulo, um homem perseguidor da igreja, o homem que arrastava os cristãos pelas ruas, que
prendia, que mandava matar. De repente estava indo para Damasco junto com os soldados, com uma carta das autoridades para prender os cristãos. E a Bíblia diz que uma luz forte aparece diante de Saulo e Saulo cai. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, a Bíblia não diz que ele estava de cavalo, mas estava indo para Damasco, não sei se está, mas caiu no chão, diante daquela visão. E do meio daquela luz ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se manifesta na vida daquele homem. Um homem perseguidor. E que fica cego com aquela visão. Quando passa aquela visão, Saulo já estava cego. Perdeu a visão. Mas ele tem que buscar um homem de Deus, para que esse homem de Deus ore por ele, ele recobre a visão. Mas Saulo ficou cego, Paulo ficou cego. Ele perdeu aquela visão de perseguidor. Ele perdeu aquela visão do grande senador Saulo, daquele homem poliglota que falava várias línguas, um homem que era respeitado no sinédrio, um homem que tinha autoridade delegada pelos romanos, cidadão romano. Ele perde a visão. E agora, um homem já de idade, avisado por Deus, vai orar por ele. E quando ele ora, as escamas caem dos olhos. Paulo foi chamado por Deus a mudar uma visão do cristianismo na época. O cristianismo, os apóstolos estavam focados em pregar o evangelho para os judeus. Deus levanta aquele homem para pregar o evangelho para todos, para os judeus e para os gentios. Ele vem com uma nova visão, ele perde a visão, depois ele é milagrosamente restaurado na visão, e ele agora, enxergando não mais como perseguidor, ele passa a ser perseguido, e ele começa a abrir igreja em vários lugares, em vários povoados. Porque até então, os apóstolos entendiam que o evangelho era para o povo judeu. Não! Paulo agora recebe do Senhor um chamado, e ele começa a pregar e ensinar, inclusive para os apóstolos, dizendo o seguinte: ei, o evangelho também é para o gentio. Jesus não morreu só para o judeu, Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus não veio para um grupo seleto de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos, ricos, pobres, brancos, negros, japoneses, para todos. E a igreja precisa entender isso. Isso aí não tem mais jeito. Às vezes dentro das próprias famílias, pessoas que se dizem cristãs dizem isso. Isso aí não tem mais jeito. Estou cansado de orar por isso aí. Essa coisa, quanto mais ora, pior fica. A salvação é para ele. Se você desistir dele, quem que vai alcançá-lo, meu irmão? Não desista das pessoas, porque Deus não desiste de você. Deus ama e cuida. E Ele quer que você ame e cuide das pessoas, não importa quanto tempo. Eu conheço um homem que a esposa foi fiel com ele, buscou a Deus, fiel com Deus, e orou por ele a vida toda, irmãos. Ele era amigo do evangelho, mas nunca entregou a vida para Jesus. E no final da vida, ele entrega a vida para Jesus, se batiza, e depois de algumas semanas morre. Está com o Senhor lá em cima hoje. E a mulher está aí firme. E ela não desistiu. Tenho certeza que quando nós chegarmos lá em cima, ele vai dar um beijo nela e dizer assim: bem, eu estou aqui porque Deus te usou. Você não desistiu de mim. Diga assim: Deus está te chamando a mudar a visão do cristianismo desses últimos dias. O cristianismo, meu irmão, a visão do cristianismo está sendo contaminada. Estão fazendo uma bagunça com o evangelho. Estão mercadejando o evangelho. Estão ensinando as pessoas que Deus, Ele trabalha à base de troca.
faz isso aqui que eu te abençoo. Deus não é assim, irmãos. Você não precisa pagar penitência para Deus te abençoar. Você precisa obedecer a palavra. Daqui a pouco a gente só muda o nome da religião, mas as práticas são as mesmas. Vai lá, continua fazendo. Antigamente era assim, né? Vai lá de joelho até lá em tal cidade. Quantas vezes eu viajei para Minas, eu encontrava de noite, de madrugada, eu e minha esposa, romaria de pessoas indo, fazendo romaria. E tem muito crente hoje fazendo romaria, irmãos. Vamos em tal lugar, porque lá tem poder, lá tem cura. Lá tem salvação. A cura é consequência. Deus chama João Batista, ele entende o chamado. Ele sabia. Ele nasceu, viveu e morreu com esse chamado no coração. Eu vim para trazer uma visão, preparar o caminho do Salvador. João Batista. Paulo, ele veio, mudou uma visão de um evangelho para os judeus, e agora era um evangelho para os gentios também, para toda a sua geração na época. Abre a sua Bíblia comigo lá em Atos. Abre lá em Atos. Atos 29. Achou aí? Vamos ler o último versículo do capítulo 28. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mas por que não terminou? Os livros na Bíblia sempre terminam com uma palavra de saudação. Por que aqui não terminou? Porque é o livro que conta a história da igreja. Só foi escrito até Atos 28. Hoje a igreja está escrevendo o capítulo 29. Eu e você, Atos 29, escrevendo esse capítulo. Uma revelação de Deus. Fique atento. Fala para o teu irmão, a Bíblia ainda não acabou de ser escrita. Fala para o teu irmão, a Bíblia não acabou, não parou de ser escrita. Você continua escrevendo a história da igreja. Atos 29. Você e eu somos responsáveis para continuar escrevendo a história da igreja. Esse capítulo, que é o último capítulo, que vai fechar o livro, e o Senhor virá. Eu e você, fique atento. Abre lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versos 17 ao verso 19. Diz assim: E assim, habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos, com toda a igreja, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, nesses últimos dias. Atos 29. Conhecer, arraigados, alicerçados em amor. Você vai conhecer a altura, a profundidade, o comprimento. Você vai conhecer a plenitude de Deus. Não essa plenitude que tem sido falada aí fora, que muitas vezes eu me envergonho dela. Mas uma plenitude de profundidade. Não é uma geração que faz barulho. Como eu vejo muitos. E normalmente jovem é barulhento, né? Quantos jovens nós temos aqui? Os jovens fazem barulho para Deus aí.
pode fazer barulho. Mas Deus está te chamando, jovem, a fazer parte de uma geração que vai conhecer, alicerçada por esse amor de Jesus Cristo, a conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade dele. Você não vai se conhecer só como um jovem barulhento, mas um jovem santo, um jovem comprometido com o reino, um jovem que está atento à voz de Deus, um jovem que foi chamado por Deus para viver uma nova dimensão de fé como Abraão, um jovem que foi chamado para ser libertador de uma geração como Moisés, um jovem que foi chamado, como João Batista, a ser uma voz que vai clamar no deserto, preparando o caminho para a salvação das pessoas. Um jovem que não somente vai fazer barulho, mas um jovem que vai aceitar, vai entender o chamado como o apóstolo Paulo, de ter uma nova visão, de não pregar o evangelho para um grupo seleto de pessoas, mas pregar o evangelho para pessoas, independente de onde ela mora, quem ela é, que nível social ela pertence, que nível intelectual, qual o tanto de diploma que ela tem. Pregar o evangelho para o rico, para o pobre, para o morador de rua, para a prostituta, para o viciado. Esse é o barulho que entra no céu, meu irmão, e chacoalha o céu, e abala o inferno. E nós estamos no início do ano. Fique atento. Renove os seus votos com o Senhor. E Ele vai fazer algo novo na sua vida, no meio da crise. Está se falando de uma crise financeira. E eu te digo mais, nós estamos como país numa crise espiritual. Está todo mundo preocupado com a crise financeira, nós estamos numa crise espiritual, uma crise política, uma crise social, é uma crise generalizada. E a igreja foi chamada por Deus para mudar isso, irmãos. Para mudar isso. Para orar pela cidade. Para orar pelas autoridades. Para movido e alicerçado no amor de Cristo, ter um evangelho profundo. Conhecer a profundidade do evangelho. Não é ser um crente meia boca, um crente medíocre, mediano, não, é um crente acima da média, meu irmão. Eu não estou brincando de cristianismo, e Deus não quer que você fique brincando de cristianismo. Estou brincando de ir na igreja, é um lugar gostoso. Não, igreja não é clube, não é um lugar social onde você vem para encontrar os amigos, bater papo, dar risada. Tudo isso acontece, mas a igreja, meu irmão, é a junção do povo, da noiva de Cristo, do povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, de um povo apaixonado por Deus, que a glória de Deus resplandece no meio dela. Quem é fulano? Fulano é um cristão verdadeiro, ele dá testemunho, é um homem abençoado, é uma mulher abençoada. Nós precisamos estar atentos, meu irmão, iniciando é ano de você rever os teus votos, refazer os teus votos, consertar o teu caminho, endireitar as tuas veredas. É tempo de acertar as coisas, pedir perdão para quem tiver que pedir perdão. Acerta as tuas questões financeiras, faz a tua parte, meu irmão. Creia na palavra. Deixa eu desafiar você, principalmente os mais jovens, os mais velhos também estão na onda. Deixa eu dar um desafio para você esse ano. Fique menos na internet e se feche no quarto e fique mais com o teu Deus. Sabe o que eu estou percebendo? Uma geração que está entrando de cabeça na internet, consultando, e na internet, meu irmão, é um poço de informações boas e ruins, polêmicas. E tem gente que joga lá um assunto polêmico e deixa lá, e todo mundo comenta, eu fico indignado com aquilo. Não precisa disso. Olha, é que eu vi na internet sobre isso. Põe na internet todos os assuntos bíblicos, você não vai encontrar um monte de confusão lá. E tem muita gente com isso na cabeça,
e comprometendo as verdades da palavra. Internet, quando bem usada, é uma bênção. Mas eu vou desafiar você. Gaste mais tempo com Deus e com a palavra. Semana passada meu filho chegou em mim e falou assim: pai, cancelei meu WhatsApp. Eu falei: você? Se é eu, tudo bem, mas você? Por quê? Porque Deus falou comigo, pai. O negócio de WhatsApp não está fazendo bem para mim. Tem que cortar o mal pela raiz. Você tem coragem de cortar o WhatsApp por amor a Jesus? Um dos maiores motivos de divórcio e de adultério no meio dos casamentos, dos relacionamentos, é através do WhatsApp. Uma coisa que era para aproximar as pessoas, tem sido um instrumento para separar casais. Esse dia alguém escreveu, até mostrei para minha esposa, falou: Damares, não sei se a Damares estava perto do Adriel. Oi. Eu falei: oi. Quem é? Tudo bem? Aí eu fiquei quieto. No outro dia: oi. Eu falei: quem é? Não respondeu. Eu disse assim: então a partir de agora não respondo mais, porque não falo com quem não fala o nome. Por favor, não me entre em contato comigo mais. Isso é um poço de perdição, irmãos. Cuidado. Uma vez eu fiz isso, e não tem problema fazer de novo. Eu fiquei 1 ano sem ver televisão. E para não ser tentado a ligar na tomada, fui lá e cortei o fio no toco assim. Que não dava nem para emendar. Botei um lençol, parecia um fantasma lá em casa. Um lençol em cima dela, ficou 1 ano sem usar. E foi o ano que eu mais cresci espiritualmente. Depois de 1 ano, precisei levá-lo num lugar, num técnico, para ele abrir, conseguir emendar o fio lá dentro. Porque eu cortei que não dá nem para emendar. Para não ter chance, vai que eu ser tentado lá emendar o negócio. Estou vendo que eu vou ter que fazer isso com a internet, cortar. Aproveita o começo do ano agora, renova a tua vida com Deus. Renova o teu compromisso com Ele. Não aceite um cristianismo barato. O cristianismo verdadeiro é caro, irmãos. O autor dele, Jesus Cristo, deu a própria vida na cruz do Calvário, deu todo o sangue dele. É caro. Não viva o cristianismo de qualquer forma, não. Fique atento. O mesmo Deus que chamou Abraão, que chamou Moisés, que chamou Paulo, que chamou João Batista, é o mesmo Deus que está te chamando a escrever Atos 29, a escrever uma história nova da igreja, a continuação da história da igreja nesses últimos tempos, a fazer diferença, meu irmão. Vai chegar um ponto, se você viver o cristianismo como o Senhor quer que você viva, das pessoas perguntarem: que igreja você vai? O que está acontecendo? Como que é a tua vida? Você vai dizer: vinde e vede. Vinde e vede. Não é um evangelho pregado de boca, é um evangelho pregado com a vida. A vida fala mais do que as palavras. Viu, jovens? Na igreja você tem liberdade de fazer barulho, até os velhos também, pode virar cambalhota, dar sapato de fogo, dar glória a Deus, falar em língua. Aqui você nunca será impedido, porém saia daqui e mostre lá fora o amor de Deus, o compromisso que você tem com Deus. Amém, meu irmão? Esse é um cristianismo que vai fazer a diferença. O que faz aqui dentro, meu irmão? Pode fazer batuque, pode colocar tambor na porta, nós vamos soltar rojão, vamos fazer festa. O povo de Deus é povo festeiro. Mas saia daqui e vai para os pés do Senhor. Tem uma vida diferente. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Esses dias atrás, um rapaz que já havia me procurado a respeito de um negócio que eu estava fazendo com ele, com o patrão dele, ele disse assim: olha, fale um pouco de Deus para mim. E eu fiquei assustado com aquilo, falei de Deus para ele, dei um livrinho para ele, falei: leia isso aqui. Ele estava numa crise terrível. E uma semana depois que eu voltei do Haiti, eu liguei para ele e disse: olha, já cheguei. Eu estou indo aí para falar com você para a gente fechar o negócio. Ele chegou na igreja, foi falar comigo.
Ele entrou na minha sala, de meia hora que ele ficou, ele falou acho que 2 minutos do negócio. O restante ele foi falando, olha rapaz, eu li aquele livro. Vim aqui para te contar que a minha vida mudou depois daquela conversa. Deus começou a abrir as portas do meu trabalho, Deus começou a me abençoar em casa com a minha esposa, Deus começou a me abençoar aqui dentro, alguma coisa aconteceu aqui dentro, meu irmão, eu não fiz nada, é Deus. Quando você fala de algo vivo, você fala de um Deus vivo que está fazendo na sua vida, vai fazer na vida do outro. O negócio é consequência. Aproveita 2016, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai fazer você florescer no deserto. Deus vai fazer você colher, plantar e colher no meio da crise. Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas te digo mais. Deus vai te levar a um nível de profundidade espiritual como nunca você experimentou. Ao ponto de você abrir mão de algumas coisas que te dão prazer. Para você se voltar para Deus. Se apaixonar por Deus. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, realmente Deus existe. Realmente Deus existe. E Ele existe, irmão. E Ele está aqui nessa noite. Fecha os teus olhos agora. Esqueça quem está do seu lado agora. Esqueça quem está do seu lado agora. O Senhor te desafia nessa noite. É início de ano. É o primeiro domingo do ano. É tempo de você rever os teus valores. É tempo de você rever os teus conceitos. É tempo de você renovar as tuas forças em Deus, as tuas esperanças em Deus. É tempo de você rever os seus votos, refazer os teus votos diante de Deus. Refazer os teus votos de buscar a presença dEle, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de viver uma vida correta na presença dEle, de buscá-lo intensamente, de ser mais profundo no Evangelho. É tempo de você renovar os teus votos com o Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a minha esperança é Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, Senhor, porque a visão que tu tens me dado dessa igreja é uma multidão de pessoas passando no meio de um mar, e o mar aberto, e uma coluna de água à direita e outra à esquerda, e o povo passando, Senhor, jubilando, debaixo do amor e do cuidado do Senhor. Um povo, Senhor, que no meio da crise vai poder contar, o meu Deus, o meu Redentor vive. O meu Deus é vivo, Ele cuida de mim, Ele me sustenta. Mesmo que os adversários se levantem contra mim, maior é o Senhor que está comigo do que toda a força contrária do inferno, do inimigo. Comece a orar agora, meu irmão, fale com Ele, abra a sua boca, fale com Deus, fala, Deus, nessa noite eu aceito teu desafio, me dá sensibilidade como o Senhor deu a Abraão, a Moisés, a Paulo, a João Batista, sensibilidade para ouvir o teu chamado, entender e aceitar, ó Deus, ser um instrumento de mudança. Abraão se tornou o pai da fé, Abraão mudou o nível de fé de uma geração toda. Moisés foi o grande libertador, e ele nos deixou esse legado para pôr em liberdade os que estão cativos. O Senhor chamou João Batista e ele foi sensível para entender o teu chamado, preparar o caminho do Senhor. Pai, essa unção está sobre a igreja, Jesus está voltando e nós fomos chamados para preparar o caminho para a volta dele. Senhor, Paulo aceitou o teu chamado. Até então o evangelho era para os judeus, mas Paulo, ele ficou cego para o mundo e teve os seus olhos espirituais abertos e entendeu que a visão da salvação, o evangelho é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oh, aleluia.
Aleluia. Vamos formar grupos de oração agora, meu irmão. Vamos formar grupos aí de 2, de 3, de 4 pessoas. Você vai orar junto com o seu irmão. Ore junto com ele. Eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Somos desafiados pela tua palavra. Somos desafiados pela tua palavra a nos mover do lugar que estamos. Porque grande é a obra que o Senhor está fazendo e ainda maior o Senhor fará. Dá-nos a sensibilidade para ouvirmos, Pai, os teus desafios e aceitarmos. Até que toda a plenitude da tua vontade se estabeleça na nossa vida. Em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos ao céu. Diga: Pai, me dá sensibilidade para ouvir a tua voz. Dá-me fé para atender o teu chamado. Em nome de Jesus. Dá-me força, Senhor, para decidir fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um brado de vitória a Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Fala pro teu irmão, fala 2016. Menos reclamação, menos murmuração, mais fé, mais obediência à palavra, mais profundidade em Deus. E Deus vai mudar a história da tua vida. E você vai ter muitos testemunhos para contar. Amém, meu irmão? Creia no Senhor, tema o Senhor, e Ele endireitará as suas veredas, os teus caminhos. Graça e paz, dê um abraço caloroso.